Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer menção à presença do pastor Júnior, do Ministério Ebenezer, lá na Paraíba, lá em João Pessoa, junto com a sua esposa, com seus filhos. Quem está feliz com a presença dele, celebra ao Senhor. Glória a Deus. É o irmão da pastora, primo da pastora Jeane. Não deixa de ser irmão também, né? E é nosso irmão também, né? Ele está devendo uma panelada na casa dele. Ele vai juntos. Um baião de dois. Baião de dois lá em João Pessoa tem, pastor? Rubacão, isso aí. A gente vai comer isso lá, viu? Estou marcado. Cheira as suas mãos. Ele não come não, ele só parece. Espírito Santo, aqui está o teu filho. E eu sei que mais uma vez é a tua voz a falar conosco. Usa-o poderosamente para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vamos receber a palavra com palmas essa noite. Glória a Deus. Você pode sentar. Abra sua Bíblia em Gênesis 14. Gênesis 14, verso 18 ao 24. Pode botar o tema da palavra. Jesus, nosso sumo sacerdote e rei. Gênesis 14, a partir do verso 18. A palavra diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que eu não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venha reclamar: Abrão ficou rico às minhas custas. Não quero para mim, senão que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manri, os quais me acompanharam, que eles recebam seu devido quinhão, ou seu devido prêmio, ou seu devido espólio, ou sua devida bênção. Amados irmãos, se vocês repararam, eu não estava falando, como no primeiro culto o pastor falou, de Abraão. Eu estou falando da mesma pessoa, mas que ainda não teve o nome mudado. Eu estou falando de Abrão. O ano em que esse fato que nós lemos acontece é por volta de 1737 a.C. Abrão já havia sido chamado por Deus para sair da sua terra e da sua parentela, lá em Harã, em Ur dos Caldeus, para a terra que Deus ainda iria lhe mostrar, chamada Canaã. A distância de Harã, de Ur dos Caldeus, para Canaã era mais de 1.800 quilômetros. E no meio dessas andanças, indo para a terra que Deus mostrou, que Deus mostraria, a terra que manaria leite e mel, e na qual Deus faria dele uma grande nação, Abrão caminha e enfrenta várias dificuldades. Ele está numa jornada rumo ao desconhecido. Abrão acabou de deixar Ur e todos os seus deuses para trás, dando ouvidos ao único Deus verdadeiro. Abrão
em algum momento passa por dentro do Egito e enfrenta uma grande seca. Que grande luta para alguém que está indo rumo ao desconhecido, mas ainda assim confiando na voz de Deus. Um pouco mais à frente, Abrão e Ló, seu sobrinho, a única pessoa que tinha o mesmo sangue de Abrão, daquela comitiva de 70 pessoas que saíram de Harã, juntamente com Abrão e com Sarai, se separam. Ló vai para Sodoma, Abrão segue seu caminho rumo à terra que Deus ainda iria lhe mostrar. E chega um momento em que Abrão está no meio de uma situação muito difícil. De um lado, 4 reis se levantam para guerrear contra 5 reis. E Abrão está passando por aquele momento, exatamente no momento em que o conflito acontece. E termina que o seu sobrinho, Ló, é preso por um desses reis. Ló tinha ido para Sodoma, Sodoma havia sido conquistada, e agora Ló era prisioneiro daquele povo. Que dificuldade. Rumo ao desconhecido, passando no meio da seca, enfrentando a separação de alguém tão querido, enfrentando e participando numa guerra. No final, Abrão vence essa guerra e resgata o seu sobrinho Ló. Mas tudo isso sem esquecer a voz que deu a ordem a ele: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Deixa eu falar sobre a sua vida. Não importa se a jornada parece que está levando ao desconhecido, a gente tem uma vantagem: a gente sabe para onde a gente está indo, pastor Cássio. Abrão é chamado por uma voz que ainda não lhe mostrou a terra que ele havia prometido, mas ainda assim ele decidiu crer. E você, que já sabe para onde vai crer nessa voz? Sim ou não? Você vai para as moradas celestiais. E eu faço questão de falar todo culto em que eu prego: a gente vai subir para Sião, meu irmão. A gente vai olhar Jesus face a face. Para quem não sabe para onde está indo, diz o escritor de Alice no País das Maravilhas: qualquer caminho importa. A gente sabe para onde está indo. Um só caminho importa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o nome dele é Jesus. Fale para quem está do teu lado assim, ó: o caminho é Jesus e o destino são os céus. Quantos creem? Diante desse cenário de seca, de guerra, de jornada ao desconhecido, de separação e agora resgate do seu sobrinho, aparece um homem que é descrito na Bíblia, no versículo que nós lemos agora, em Gênesis 14, verso 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho para Abrão. E é sobre este homem que na realidade é uma alegoria do próprio Jesus. Coloca o tema lá, minha irmã. Jesus, nosso sumo sacerdote e rei, que eu quero pregar essa noite. Vocês já ouviram falar que Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Quem já ouviu falar isso aqui? Vamos entender o que isso significa? Primeiro, para entender isso, a gente tem que entender quem é esse personagem que está sendo introduzido apenas no capítulo 14 de Gênesis. Um personagem enigmático que só aparece em Gênesis 14, Salmo 110 e Hebreus 5. Ele só aparece aí. E por que é que Jesus é chamado de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Primeira coisa, ele é rei sobre Salém. Salém viria a se tornar Jerusalém.
Jesus é rei sobre a Jerusalém celestial e sobre os cidadãos que estão nessa terra e um dia habitarão essa Jerusalém celestial. Somos passageiros, andarilhos nessa terra momentânea e nesse corpo momentâneo, até o dia em que encontraremos o rei em Jerusalém celestial. E mais do que rei, Melquisedeque é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo. Opa, temos um problema aí. O primeiro sacerdote de Israel só vem surgir com a libertação do povo lá no Egito, 700 anos depois. Arão, irmão de Moisés, coajudador daquele que era o libertador do povo hebreu do cativeiro do Egito. Ele foi escolhido entre 12 tribos, a vara dele foi a única que floresceu. E ele também é descrito, conforme está escrito pelo salmista, e eu gosto muito peculiarmente desse salmo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque será como óleo precioso que desce pela cabeça e a barba bonita de Arão. Oxê, um sacerdote 700 anos antes do primeiro sacerdote, e a Bíblia está dizendo que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é verdadeiramente um representante de Deus na terra. Se Deus levanta um sacerdote antes do primeiro de Israel, eu creio que até hoje ele levanta homens e mulheres. Talvez não chamemos mais de sacerdotes, chamemos de pastor, chamemos de bispo, chamemos de líder de PG, chamemos de líder de ministério, mas homens e mulheres que estão prontos para fazer a obra do Senhor incondicionalmente. E tem um detalhe: esse rei de Salém e sumo sacerdote traz pão e vinho para Abrão. A Bíblia é linda demais, meu irmão. Quando alguém disser assim para você, a Bíblia está errada, você sugere para ele sentar pelo menos por meia hora para mostrar quantas conexões a Bíblia tem. Jesus é o sumo sacerdote e rei na ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque está trazendo para um homem que está indo para o desconhecido, passou pela seca, está distante do sobrinho, mas agora resgatou o sobrinho. Um homem cansado, um homem que está indo para uma cidade que ele não conhece e deixou toda a sua parentela para trás. Ele está extremamente cansado, mas aquele homem se levanta e diz: eu tenho pão e vinho para você. Quem mais fez isso por nós? Jesus. Antes de o conhecer e saber que iríamos para Jerusalém celestial, andávamos cansados, andávamos cegos, andávamos sobrecarregados, mas Ele ofereceu o seu corpo na cruz do Calvário, e o seu sangue foi derramado em nosso favor, e hoje nós que andávamos cansados, podemos dizer: o Senhor revigora a nossa força até o dia em que Ele retornar. A Bíblia está toda conectada. Não é por acaso que Jesus é chamado de sacerdote, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Essa é a história desse homem. Além de oferecer pão e vinho, ele não ficou só na prática. Ele está cansado, né? Vou dar pão para ele alimentar-se, vou dar vinho para ele alegrar-se, e acabou-se. Ele fez uma coisa extraordinária no versículo de número 19 e 20. Coloca aí, Bela, por favor. Ele abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Passa aí.
Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele não ficou apenas no alimentar o corpo físico de Abrão. Ele alimentou também o espírito de Abrão. Porque ele sabia que aquele homem precisava de fôlego novo de vida para cumprir a sua jornada. E Abrão, quando torna-se Abraão, é chamado de pai da fé. É o pai de todas as multidões que existem na terra, o gerador de Isaac, conforme pregado no primeiro culto, o pai de Jacó, e Jacó gerou José, e José foi gerando e foi chegando outras pessoas, até que veio outro Jessé, até que veio Davi, até que veio Maria e José, até que veio Jesus. E esse homem só conseguiu cumprir sua jornada porque no meio do caminho apareceu um sumo sacerdote verdadeiro de Deus. E um rei que pôde oferecer pão e vinho para ele, mas oferecer também palavras para esse homem. Sexta-feira passada, um dos ministérios de compaixão da nossa igreja, por nome Graça, saiu para alimentar as pessoas. E eu tenho a absoluta certeza que a coisa mais simples que aquelas pessoas receberam foi um cuscuz com leite, um cuscuz com ovo. O principal que elas receberam foi a palavra pregada pelos nossos irmãos. Porque o evangelho não é só prática, tampouco não é só teoria. O evangelho é teoria, é leitura da palavra, mas é prática também dessa palavra. Melquisedeque oferece pão e vinho, mas oferece também a bênção sobre a vida de Abrão. E eu quero que você compartilhe com quem está do seu lado agora a mesma bênção que Melquisedeque lançou sobre a vida de Abraão. Toque em quem está do seu lado e diga assim: que você seja bendito pelo Deus Altíssimo. Ele entregou os teus inimigos em tuas mãos. Só quem recebe pode glorificar o Senhor. Você está abençoado pela vida desse que não é sumo sacerdote, não é rei, mas é um príncipe de Jesus. Mas é um representante de Jesus. Aí o que é que Abrão faz? Imediatamente ele entrega, versículo de número 20, perdão. Abrão entrega o dízimo de tudo a esse sacerdote. Você pensa que Abrão entregou o dízimo para ser abençoado, foi? Pastor Lama falou agorinha sobre barganha. Ele entregou o dízimo porque ele já tinha sido abençoado. Você entendeu isso? Você pensa que trazer o dízimo para ser abençoado agrada ao coração do Senhor? Não. A gente oferta e dizima porque Ele já nos abençoou. Ele já abençoou com o teu emprego. Você pode dizer amém? E se você está desempregado, creia que a provisão vai chegar. Ele te abençoou com o ar que você respira e a força do teu trabalho. Pode dizer amém? E por isso somos gratos e entregamos o dízimo de tudo e ofertamos a casa do Senhor. Ele não ofertou para ser abençoado. Ele ofertou porque ele já era abençoado pelo Senhor. Essa é a primeira vez que a Bíblia cita a palavra dízimo. Somente em Gênesis 14. Apesar de lá atrás Caim e Abel terem oferecido ofertas, terem dado ofertas ao Senhor, a palavra dízimo ainda não tinha aparecido. Abraão pega a 10ª parte de tudo que ele tinha e diz assim, ó: eu já fui abençoado, toma aqui, é seu. E por sermos abençoados, a gente consegue entregar ao nosso Deus. Aí o rei de Sodoma, aquele onde Ló estava morando e havia guerreado a guerra anterior, dos versículos anteriores, vê esse movimento aí. E ele se espanta, ele diz, opa, vou receber o meu também agora, né? Versículo de número 21. Mais tarde,
o rei de Sodoma propôs a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens poderão ficar todos contigo. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero receber, por isso eu estou dando. Ele está fazendo um movimento contrário do Melquisedeque. Melquisedeque entregou primeiro e terminou recebendo o dízimo. Ele quer barganhar com Abrão. Só que Abrão, ele sabe que dentre as pessoas que estão naquela comitiva dele, está o seu sobrinho Ló. E muito mais importante, pastor Lama, do que qualquer recurso que o rei de Sodoma poderia entregar na mão de Abrão, são as pessoas. Nessa igreja, nós valorizamos as pessoas. As coisas são importantes, mas as coisas não são tudo. A gente valoriza as pessoas e usa as coisas. Infelizmente, existem igrejas que valoriza as coisas e usa as pessoas. Sim, Deus quer nos usar, você pode dizer amém? Mas a gente não vai se deixar ser usado por qualquer pessoa, não. A gente não é papel higiênico, não, pastora Jeane, para ser usado e depois descartado, jogado fora. Quem faz isso é o diabo. Usa, tripudia da vida de alguém e depois joga fora. Abrão percebeu claramente que aquele homem queria as pessoas, porque ali estava Ló. E ele via algum valor em Ló, e por isso ele abria mão até mesmo dos recursos para ter. Aí qual é a resposta de Abrão? Versículo 22. Abrão declarou ao rei de Sodoma: eu ergo minhas mãos em adoração apenas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que eu não ficarei com nada que é teu, nem um fio de linha. Ele não quer nada, com barganha ele não quer conversa. Assim é Deus também, viu? Deus não quer um fio de linha seu, se for para você querer barganhar com o Senhor. Eu não quero uma tira dessa sandália velha havaiana sua, para que jamais você venha reclamar: Abrão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os reis que guerrearam junto com Abrão e venceram os outros 5 reis, os quais me acompanharam, que eles recebam sua devida bênção. Se você pensa primeiro que Deus precisa de alguma coisa, você está absolutamente enganado. Por outro lado, a sua obra necessita. Você pode dizer amém? E por necessitar, a gente se levanta, porque nós já fomos abençoados e agora podemos abençoar outras pessoas. Se você acha que Deus trabalha com barganha, está enganado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7. Tão lido pelos nossos irmãos no momento do dízimo e oferta, diz que cada um oferte conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar. Você sabia que tem gente que entrega com peso no coração? Meu Deus, vou entregar, mas eu não queria entregar, nem traga, meu irmão. Quer dizer, traga ainda assim, mesmo com pesar. Não quer, a obra está precisando, mas saiba que barganhar com Deus você não vai conseguir. Ou por constrangimento. Isso daí é quando o cara está aqui constrangendo o outro. Quantas igrejas a gente não vê isso, né? Um constrangimento. Ah, papai, parece que o culto não termina enquanto o camarada não ofertar. Se for por constrangimento, esqueça. Porque Deus ama a quem contribui com alegria. Melquisedeque tinha ofertado sobre a vida de Abrão de forma deliberada, de forma generosa, de forma solidária. Abrão foi lá e de coração entregou também generosamente, solidariamente, deliberadamente para aquele homem que era rei e sacerdote. E assim os dois tiveram uma grande amizade diante do Senhor. Mas o rei de Sodoma queria viver de troca-troca. E o nosso Jesus não trabalha com troca-troca, com toma lá da cá. Tem gente trocando Jesus por política. E a gente não pode viver isso.
Nesse momento em que nós vivemos, me permita abrir um parênteses, aqui está a minha igreja, nós temos 2.000 membros, na realidade são 2.000 votos, entregando as ovelhas para o abatedouro, quando na realidade deveriam estar entregando ao Senhor da glória. E a gente não trabalha dessa forma. É óbvio que a gente se posiciona enquanto homens e mulheres, cidadãos momentâneos dessa terra que aqui estamos, mas não barganhamos as pessoas e nem usamos as pessoas nesse sentido. Mas e Jesus? Onde é que entra nessa história? O Senhor falou que ele é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu só estou mostrando o quanto Jesus parece com Melquisedeque. Entregando pão e vinho, o pão vivo que desceu dos céus e nos alimenta, o vinho que simboliza o seu sangue derramado na cruz por cada um de nós. Mas onde é que Jesus entra nisso? Se você puder, acompanhe aqui o que diz o Salmo de número 110. Você vai começar a perceber uma estranheza. Melquisedeque vai entrar numa história aí que não parece ter muito a ver com ele, mas tem tudo a ver com Jesus. Salmo de número 110. A epígrafe, a gente dizia assim, pastor Leandro, na época outrora, não precisamos dizer que época é essa, mas epígrafe nada mais é do que o título do Salmo de número 110. Deixa eu abrir aqui, meu irmão. É o seguinte: o reino sacerdotal do Messias. Quem escreveu esse salmo foi Davi. E ele está falando sobre o reino sacerdotal do Messias. Aí ele começa dizendo assim, ó: assim declarou o Senhor ao meu Senhor, a Jesus, o Pai a Jesus: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de teus inimigos eu faço um objeto de descanso para os teus pés. Continua: o Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro, ele domina no meio dos teus inimigos. Continua: teu povo se apresentará generoso. Está falando de generosidade, olha. Já fez o link lá atrás. No dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. O Senhor jurou e não se arrependeu. O Messias será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Volta no versículo 1 lá. Percebe aí a semelhança de Melquisedeque e Jesus. Agora eu vou revelando para você, versículo por versículo. Olha quem é Jesus. Versículo 1. Ele declarou que Jesus está assentado à direita de Deus. Você deveria ter glorificado Jesus. Isso quer dizer que Ele está governando. Isso quer dizer que Ele está no controle. Ele declarou que Ele aguarda enquanto os teus inimigos e faz deles um objeto de descanso para os seus pés. Sabe o que Ele está dizendo? Jesus está assentado à direita de Deus. E os inimigos de Jesus estão debaixo dos pés do Senhor. Eu quero declarar que se teu inimigo é o mesmo inimigo de Jesus, ele está debaixo dos pés do Senhor. O teu inimigo é a ausência de recursos, está debaixo dos pés do Senhor. O teu inimigo é quem te persegue, está debaixo dos pés do Senhor. O teu inimigo é quem te difama, está debaixo dos pés do Senhor. Diga para quem está do seu lado: fica calmo, tranquiliza-se. O Senhor está reinando e os seus inimigos estão debaixo dos pés dele. Você pode glorificar o Senhor? Em mais semelhança. No versículo 2 diz que ele estenderá de Sião o poder do seu cetro, e ele domina no meio dos seus inimigos. No verso 3, olha o que ele diz: o teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Nos montes santos
Eles são mais numerosos do que as gotas de orvalho no seio da aurora. E tu terás os teus exércitos santos. A Bíblia está dizendo que ele está assentado no trono. Os inimigos estão debaixo dos pés. Ele tem um cetro na sua mão. Domina cada um dos seus inimigos. Tem um povo generoso. Onde está o povo generoso aqui, irmão? Esse povo, além de generoso, é numeroso. E não tem essa de ficar dizendo no altar: ah, somos poucos, vamos glorificar, porque onde há 2 ou 3 reunidos. Esse versículo já está fora de contexto. Tem a ver com testemunho. Para se conformar com poucas pessoas. Não! O exército de Jesus precisa ser numeroso. E na mesma medida em que é quantitativo, pastor Lama, ele é qualitativo também. Eu declaro sobre essa igreja muitas pessoas chegando e pessoas preparadas para botar a mão no arado. E nos demais versículos ainda diz o seguinte: os seus jovens são santos. E ele continua nos versículos mais à frente, eu não vou ler para ganharmos tempo. Diz que ele esmagará os reis da terra no dia do juízo final. E que esse Jesus, que é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, encontrará refrigério e terá sempre a cabeça erguida. Que me perdoem meus irmãos católicos, e eu tenho muito apreço por eles. Venho de um berço católico. Mas o nosso Jesus não está assim não. O nosso Jesus está com a cabeça erguida. O nosso Jesus venceu. O nosso Jesus está sentado à direita de Deus. O nosso Jesus está com a cabeça erguida para poder contemplar a mim e a você. E eu creio que os meus irmãos um dia ouvirão esse tipo de palavra e verão não mais um Jesus triste, crucificado, mas verão um Jesus alegre, de braços abertos, não como Cristo Redentor, imóvel, parado, inerte, mas que abraça cada um dos seus filhos. Você foi abraçado por esse Jesus? Que coisa, né? Melquisedeque lá atrás. O que é que ele tem a ver? Tem tudo a ver com Jesus. Bota aí Hebreus 5. Para a gente ir encerrando. A partir do verso 1. Carta aos Hebreus. Carta de Paulo, não. Carta de Pedro, não sei. Ninguém sabe de quem é. Alguém escreveu e deixou para a gente. Glória a Deus. Eu quero, pastor Leandro, quando chegar lá no céu, dar um cheiro, um abraço a quem escreveu a carta aos Hebreus. E a gente vai dar um cheiro nele, mas antes a gente vai dar um cheiro em Jesus. E um cascudo em Adão. Se ele estiver lá, né? Eu quero estar lá, você vai estar lá, meu irmão. Eu já disse, a pessoa que eu vou mais me surpreender quando chegar lá, não é ninguém da história da face, sou eu. Eu disse, oxi, meu irmão, eu estou mesmo, ó. Eu tenho certeza que eu vou ser salvo, absoluta. Eu vou dizer, oxi, um cabo ceboso desse subiu. Mas aí Jesus vai olhar assim para mim, mas tu foi lavado e remido, tu não acreditava, não é? Eu acredito, Jesus. Eu era o pior dos pecadores e o Senhor me resgatou. Ele pode fazer isso com qualquer um. É por isso que eu prego Jesus, ele me transformou. Fumando maconha, cheirando pó. Eita, Jesus, se manhã eu vi isso. Uma vez eu pregando isso, o senhor lembra, né, pastor Leandro? Estava Rodrigo comigo, cheirando. A mãe de Rodrigo, é o quê? Estava sabendo disso, não é? Mas Deus já libertou. Jesus fez a obra completa. Glória a Deus. Quem cheirava agora só sente o cheiro do bom perfume de Cristo. Quem fumava agora só inala a atmosfera da adoração desse lugar. E a gente fica aqui ó, na presença de Jesus, glorificando, pulando, saltando. E eu quero perder caloria hoje. Vamos embora. Estou terminando, irmão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, tem uma epígrafe que diz assim. Lembra da epígrafe? O título. Cristo
supera a antiga aliança. Versículo 1. Porquanto todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus em favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifício pelos pecados. Deixa eu falar, meus irmãos pastores, meus irmãos líderes, diáconos, pessoas do ministério. Todo sumo sacerdote ou sacerdote, a gente não usa mais essa nomenclatura, a gente usa pastor, algumas igrejas usam bispo, algumas usam apóstolo, eu não sei, vamos lá, a gente discute, a gente conversa. A gente não usa sumo sacerdote, mas todo sacerdote, ele é escolhido dentre os homens com a função de representar as questões relacionadas a Deus em favor da humanidade e de oferecer tanto dons quanto sacrifício pelos pecados. Hoje a gente sacrifica uma ovelha no altar? Não. É óbvio que ele está falando aos hebreus. Ele está falando a um povo que ainda tem um costume do judaísmo. A gente não pega uma ovelha, mata, oferece em sacrifício de oblação ao Senhor, né, e, enfim, coloca fogo. Não faz isso. Mas a gente sacrifica algumas coisas. A gente sacrifica o nosso tempo. Igreja, valorize isso. A gente valoriza a nossa vida. A gente sacrifica a nossa vida. Igreja, é preciso valorizar isso. Quantas vezes a gente chega aqui na igreja, o pastor está no gabinete, com os irmãos. Está pensando que é fácil fazer gabinete toda semana? Não é brincadeira não. Para um pastor que trabalha exclusivamente na obra é difícil. Quanto mais para os pastores dessa igreja que trabalham ainda no mundo secular. Eu na escola, Lama já vai estar na clínica psicológica dele, amém? No concorrente da PETS. Irmão, era para o Senhor ter dado um glória muito forte, meu pastor. No Menino Jesus, pastor Gabriel e todos os pastores aqui trabalham. A gente sacrifica tempo, esforço, estudo. Um estudo desse aqui não sai do nada não, viu? Você pensa que a gente usa inteligência artificial, é? É inteligência natural que tem que ter. Mas a gente vai buscando do alto para a gente poder, e a gente pode até usar uma ferramenta, não tem problema nenhum. Internet não existia sempre, e a gente usa. Mas a gente sacrifica muita coisa para que a gente possa levar em favor de vocês questões relacionadas ao nosso Deus. Verso 2. Vai chegar em Melquisedeque, viu? Se liga aí, varão. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento, o sacerdote, e dos que se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Meu Deus do céu! Olha o que a Bíblia está dizendo sobre os líderes, que ele precisa se compadecer dos que não têm conhecimento e dos desviados. Eu quero declarar sobre essa igreja que a gente não vai pescar no aquário de ninguém. Tem um mundão lá fora, cheio de desviado e pessoa longe de Jesus. E a gente vai trazer esse povo para o altar do Senhor. Você pode dizer amém? E mais, ele precisa fazer que nem Paulo alerta Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Cuida do povo, mas não esquece de cuidar de você mesmo não, porque você está rodeado de fraqueza. Já falei aqui, meu irmão. Se você não conhece meus efeitos, é porque você não convive comigo. Quem mais convive comigo é que sabe que eu tenho não um nem dois. Tenho dezenas de defeitos. E eu preciso falar isso para a igreja a respeito dos líderes. Não projete jamais sobre o seu líder que ele é Deus. Não projete jamais sobre o seu líder que ele é um super-homem. Você vai se decepcionar. Eu estou avisando a você. Nós somos carne. Nós somos homens e mulheres. Nós somos
falhos, mas pela misericórdia de Deus, fomos chamados para exercer o serviço sacerdotal, pastoral, diaconal, e diante do nosso Deus, a gente oferece a nossa vida e mesmo as nossas falhas, para dizer: Senhor, pela misericórdia nos usa. Ele quer usar você também, nas suas virtudes e nas suas falhas. Verso 3. E por esse motivo ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como do seu próprio favor, porque ele também é pecador. Está falando aos hebreus. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo. Um líder não nasce em si mesmo. Eu estou falando não só para a liderança dessa igreja, mas para futuros pastores, diáconos e líderes aqui dessa igreja, porque eu creio que tem muita gente que não é hoje, mas será. Ninguém toma a honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus. A Bíblia fala também em 1 Timóteo, que quem almeja o episcopado, o pastoreado, grande trabalho almeja. É pecado querer ser pastor? Não. Se alguém deseja o pastoreado, grande obra ele deseja. Mas esse pastoreado tem que entender que a honra e a glória é sempre de Deus, assim como aconteceu com Arão. Verso 5, eu estou terminando. Desse mesmo modo, Cristo, o rei e sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Meu irmão, isso é profundo. Ele não buscou para si a própria glória de se tornar um sumo sacerdote. Cristo não quis ser sumo sacerdote. Cristo não quis a glória de um sumo sacerdote. Deixa eu dizer mais. O texto áureo que está sobre a minha vida. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 em diante. Escute bem o que Jesus pensava a respeito dele mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, mas não quis roubar ser Deus. Pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, entregando-se em obediência até a morte, e morte de cruz. Aí o que é que acontece com esse Jesus que esvaziou-se de si mesmo? Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que são nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ele não quis usurpar ser Deus, mas ele recebeu do próprio Pai toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, todo o domínio. O cetro está em suas mãos, a coroa está em sua cabeça, e ele deseja, meu irmão, que você vá para os céus de glória. E quando a gente chegar lá, a gente vai receber uma coroa de vitória também. Será escrito em nossa coxa um novo nome. A gente recebe uma pedrinha com um novo nome, conforme escrito lá em Apocalipse. E ele, além de dizer: vinde bendito de meu Pai, para a casa que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo, ainda dirá mais. Dirá: senta no trono e governa comigo. Prometo que eu estou terminando, é a última vez que eu digo isso. Dos versos 7 ao 10, e assim como eu fiz com o Salmo, eu não vou falar, não vou ler. Eu vou ler só o verso 6 agora, que diz assim, que revela em outra passagem, que passagem? No Salmo de número 110, que esse Jesus
é sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque tem algum segredo para ensinar, meu irmão. Você tem que perceber isso. E no versículos 7 a 10 ainda diz assim, Hebreus 5, que esse Jesus desceu dos céus. Meu irmão, na medida que você for entendendo o que Jesus fez, faz e fará, eu queria que você glorificasse, mas preste atenção. Esse Jesus desceu dos céus. Não entendeu, né? Esse Jesus desceu dos céus. E mesmo na terra ele ofereceu orações e súplicas. Esse Jesus passou por lágrimas. Diz que ele é capaz de salvar da morte. Você pode dar glória a Deus? Que ele era ouvido por Deus, porque era submisso a ele. Quer ser ouvido por Deus? Seja submisso à sua palavra. Diz que ele é o Filho de Deus e obedeceu até nas aflições. Diz que ele tornou-se fonte da salvação eterna para os obedientes. E diz que ele foi nomeado pelo próprio Deus como sumo sacerdote real. No versículo 11, 12 e 13, diz algo espetacular e que justifica o porquê eu estou pregando nisso hoje. Versículo de número 11. Quanto a isso, isso o quê? A história de Jesus ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito o que ensinar. Aí eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Assunto difícil de explicar. O próprio escritor aos Hebreus está dizendo que esse assunto é chato. Meu irmão, essa foi a pregação mais difícil que eu fiz na minha vida. E eu fiz de tudo para tentar destrinchar ela, para você entender o que é Jesus ser chamado de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É porque ele tem pão e vinho para oferecer. É porque ele recebe pessoas com os pés cansados. É porque ele está sentado no trono. É porque ele oferece sacrifício por cada um de nós. Aliás, ele mesmo se sacrificou por cada um de nós. Não é por acaso, nada da Bíblia está escrito aleatoriamente. Tem um segredo em Jesus ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Esse assunto é difícil de explicar, especialmente porque vós, hebreus, vos tornastes indolentes para aprender. Além de ser difícil de explicar, ele está dizendo que os hebreus não aprenderam porque são indolentes. Você sabe o que significa isso? Insensíveis. Mas sabe por que eu estou ensinando isso aqui? Porque nessa igreja existem pessoas com sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. A gente ouve a voz de Jesus. E toda vez que um pastor sobe nesse altar, um diácono sobe nesse altar e fala de Jesus, a gente se submete à sua vontade, o nosso coração é ensinável e a sensibilidade do Espírito toca em nosso coração para a gente aprender mais de Jesus. No versículo de número 12 diz que a essa altura vocês já deveriam ser mestres. Eu não sei quem aqui, mas existem pessoas, talvez me assistindo, que já deveriam estar em outro patamar de Bíblia, de palavra, mas só quer receber mastigadinho. E quem recebe mastigadinho é bebê espiritual. Meu irmão, você tem uma bomba na sua mão. Levante sua Bíblia aí. Estude a palavra, não depende apenas do pastor. O pastor é uma bênção, eu posso ouvir um amém? Mas ele não é o único detentor da verdade e da palavra. Jesus quer que você estude a palavra. Vocês já deveriam ser mestres. Ainda estáis precisando que alguém vos instrua. Aí tem gente que usa isso para dizer, então eu vou sair de baixo. Não é da cobertura, não é isso. Mas debaixo da atmosfera da adoração. Aí você vai se quebrar, meu camarada. Porque Paulo também adverte para que as pessoas não deixem a congregação. Então se você quer usar isso como desculpa, agora como sou eu, apenas estudo, eu vou sair debaixo dessa atmosfera, vai se quebrar. E eu não estou profetizando não. É porque está escrito, não deixa a congregação.
Se um dia você for nos deixar, conversa com o pastor, é abençoado por ele. E nem pense em dobrar essa esquina aí e deixar de congregar em uma igreja. Ah, vou adorar na minha casa. Você pode, é capaz de adorar em sua casa sim. Em cada lar nós temos um altar, sim ou não? Mas a atmosfera dos santos. Você não quer adorar junto com os irmãos, então para que vai querer ir subir para o céu? No céu a gente vai adorar coletivamente, dizendo santo, santo, santo. Dizendo santo, santo, santo. Tu acha que é só um anjo ao redor do trono de Deus, é? É um bocado de anjo. E por enquanto esse privilégio é deles. Mas vai ter uma hora que eu vou dizer assim: ei, Miguel, chega para o lado. Ei, Gabriel, vai para o outro. Eu quero adorar esse Jesus. Vocês ainda estão nos princípios elementares da palavra. Eu não estou falando genericamente de todos, não. E os princípios elementares são importantes. Voltaste a necessitar de leite. Meu irmão, quem precisa de leite é bebê. Tu já tem 10 anos de crente, meu irmão. Tu já deveria ter lido a Bíblia umas 4 vezes pelo menos. Ah, mas eu estou aqui no leitinho. Eu vim para receber. Desculpe, meu irmão. Desculpe não. Estou falando mesmo, é isso mesmo. Eu vim para receber. Você veio para adorar, para começar, amém? Eu vou ficar no leitinho. Eu sou um bebezinho. Quando vocês já deviam estar recebendo alimento sólido. Último versículo. Ora, quem precisa de leite ainda é? Nessa igreja nós temos adultos na fé, amém? E quando alguém se converte, é uma criança. Aí a gente vai ensinar, pastores, os princípios elementares da fé. O que é a oração, o que é o Deus triuno, o que é o clamor, o que é o Espírito Santo, o que é o Deus Pai, o Deus Filho, o que é a Bíblia. A gente vai ensinar um leitinho racional. Mas 10 anos de crente, meu irmão, tu já deveria estar em outro nível. A história de Melquisedeque é sobre subir de nível. E não tem experiência no ensino da justiça. Esse é o último versículo, Bela? 11, né? De Hebreus. Qual é o versículo? É o último? Bota mais um aí, só para encerrar. Eita, eu disse que não ia falar, mas falei. No entanto, o alimento sólido, e hoje você sai daqui alimentado, diga amém, é para adultos espirituais, os quais pelo exercício constante da fé, o adulto espiritual, Patrick, pratica a fé, ele não menospreza a fé, ele se exercita na fé. Eu sou um zero à esquerda em exercício físico, meu irmão, mas eu e você precisamos, espiritualmente falando, exercitar a nossa fé. E como é que a gente faz isso? Vai acontecer. Eu não posso ver a terra prometida, mas vai chegar. Eu não posso ver agora o meu milagre, mas já aconteceu. Eu acho que eu vou morrer, mas Jesus já fez. Mas Jesus já fez. Mas Jesus já fez. E pelos olhos da fé, já aconteceu. E tornam-se capazes de discernir o bem e o mal. Fica de pé comigo, meu irmão. Vai ser feito o convite daqui a pouco. E se você não entendeu bolhufas nessa palavra, eu vou lhe dizer leitinho espiritual. E só o leitinho é suficiente para você vir até aqui na frente e entregar a sua vida para Jesus. Jesus morreu por você. Jesus te ama, leite espiritual. Jesus quer cuidar de você, leite espiritual. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, leite espiritual. Não tem desculpa para você dizer que não conhece esse Jesus. Mas se você já conhece Ele, hoje você sobe de nível e se posiciona. Jesus,
Aqui está um adorador, ou melhor, um sacerdote do lar, um sacerdote no altar. Eu sou sacerdote aqui na terra e tu reina aí nos céus. Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E você, quem é? Vem ser filho de Jesus. Tomar o leitinho racional para depois ele te fazer subir de nível e você comer alimento cada vez mais sólido. Eu declaro sobre a vida da igreja nutriente espiritual, subida de nível espiritual. Pessoas que estavam mergulhadas até os joelhos, hoje mergulham de cabeça e adoram ao Jesus, que é rei e sacerdote. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, és invencível, és invencível.